A paz do Senhor para todos aí de casa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com a minha pastora lá da igreja Apacentar, Ministério Apacentar. Trouxe ela aqui no meu canal do YouTube para abençoar. Hoje é mais um ano, o mês de aniversário do meu canal, graças a Deus, o YouTube. Estou feliz que está tendo bastante visualização, estou muito feliz. E aqui é a pastora Sandra. Aí eu trouxe hoje ela vai contar um testemunho da vida dela e vai dar uma palavra aqui para nós, para abençoar nossa tarde. E daí eu creio que do jeito que ela falar vai ser o Espírito Santo, vai ser Deus que vai falar para as pessoas aí de casa, para estar abençoando todos aí de casa. E às vezes tem alguém aí precisando de uma palavra e vai ver o testemunho tremendo dela. E eu tenho fé em Deus que vai mexer e vai tocar muita gente aí de casa. Em nome de Jesus. A pastora pode começar aí, pastora. Do seu jeito, do jeito que a pastora quiser. Olá, boa tarde. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou a pastora Sandra, casada com o pastor Camilo. E assim, nesta tarde é um convite da Elisete, da irmã Elisete. Ela está indo no nosso ministério, faz parte lá da nossa igreja. Ela vai estar abençoando aí o canal do YouTube. Isso. Elisete Mineirinha. Isso, ela com seu esposo Eduardo, seu filho Lucas, então eles estão congregando conosco. Nós estamos muito felizes em tê-los lá com a gente. E ela me convidou para estar trazendo algo aqui para vocês, da parte do Senhor, e contar um pouco do meu testemunho, de como foi que aconteceu tudo na minha vida, de como que eu cheguei até aqui. E desde já eu quero dizer para você que você é escolhido de Deus, que você é amado do Senhor, e antes mesmo de você nascer, Deus já te escolheu, Deus já escreveu sua história, Deus já tinha um propósito para você, porque foi para isso que Ele te criou, para viver um propósito de Deus, para viver a vontade de Deus. E os planos de Deus que Ele tem para a nossa vida são maiores do que os nossos. E eu sou prova disso, diante de tudo que Deus fez para mim e onde Ele me colocou. Então, para começar, eu queria abrir a palavra do Senhor lá no livro de Jeremias. Livro de Jeremias. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, Jeremias, no capítulo 1, amém? A partir do versículo 4. Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Diz assim... Capítulo 4, capítulo 1, versículo 4, diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Amém? Esse versículo apenas. Aqui na palavra do Senhor, no livro de Jeremias, vem contar a história deste jovem que foi escolhido por Deus para ser um profeta, para que ele pudesse estar anunciando aquilo que Deus queria falar ao povo, e usando através da vida de Jeremias para que ele pudesse ser um profeta das nações. E olhando para essa palavra aqui, diz que antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. Então, queridos, todos nós, eu e você, nós somos consagrados pelo Senhor, nós fomos escolhidos pelo Senhor, nós fomos separados por Deus. E eu quero compartilhar aqui um pouco com vocês que teve um tempo na minha vida em que, quando a minha mãe, no caso a minha genitora, porque eu sou filha adotiva, e a minha mãe, ela teve 11 filhos, a Luísa, a pastora Luísa. E eu fui uma das primeiras filhas que ela adotou. E foi um momento assim muito difícil, porque na verdade a minha genitora, aquela que me gerou, ela passou por um problema muito difícil, porque
na verdade mesmo, nem era para eu ter nascido, porque eu vim de um abuso sexual, e a minha genitora acabou tendo depressão pós-parto, e com isso ela começou a me deixar de lado, e ela não conseguiu aceitar a gravidez. Depois que eu nasci, ela não conseguiu me aceitar, não conseguiu cuidar de mim, não teve como ela cuidar como uma mãe cuida. Ela teve depressão e ela começou a me rejeitar, e eu acabei ficando nas ruas, bebezinha. E a pastora Luísa, ela tinha acabado de casar, ela casou bem novinha, e ela tinha acabado de ter a filha dela, quando ela ficou sabendo que tinha uma bebê que precisava de um lar, precisava ser adotada. Aí ela estava lá na casa dela, na varanda, e de repente a vizinha dela perguntou para ela, para a avó dela, se ela não sabia se alguém conhecesse alguém que quisesse adotar uma criança. E aí a minha mãe mesma, a Luísa, falou assim: eu quero adotar. E a mãe dela falou: não, Luísa, você não pode adotar nenhum neném agora, você acabou de ganhar a Juliana, a sua filha, por que você vai adotar outra? Não, você não vai adotar ninguém. E ela falou assim: não, mas eu quero adotar. E o interessante, queridos, é que a minha mãe, a Luísa, quando ela estava grávida da sua primeira filha, a médica tinha falado para ela que ela ia ter gêmeas, 2 meninas. Então ela fez tudo para gêmeas, berço, enxoval. E quando chegou a hora de ganhar neném, naquele tempo, há muitos anos atrás, não tinha ultrassom. Então, para ela ia ter 2 meninas. Então ela fez enxoval para 2 meninas. E só nasceu uma menina, que foi a minha irmã Juliana, e só nasceu uma. E a Luísa ficou muito frustrada com isso, porque ela não entendeu. E quando ela veio saber que tinha uma menininha precisando de adoção, que no caso era eu, ela foi na mesma hora onde eu estava, ela falou para a mãe dela olhar a Juliana, que era minha irmã, e falou assim: ó, fica com a Juliana que eu vou dar uma saída. Quando ela saiu, ela chegou até onde eu estava. Eu estava lá numa casa, né, onde eu morava com a minha mãe e com a minha avó. E quando ela chegou nessa casa, ela se deparou com uma cena que ela não imaginava, Elisete. Ela chegou naquela sala, ela viu um sofá, bem velho esse sofá, e tinha um buraco nesse sofá. E eu estava dentro desse sofá. E ali, quando ela olhou aquela cena, eu estava totalmente sem roupa nenhuma. E ali naquele sofá, eu estava ali fazendo as minhas necessidades dentro do sofá. E havia muitos bichos no meu corpo por causa que eu ficava ali dentro. Então fazia muitas feridas. E eu tinha 7 meses de vida só, então eu era um bebê. E eu tive sarna, então eu estava com muita sarna, era sarna espalhada no meu corpo todo. E ela olhou aquela criança, então na hora que ela chegou e tirou eu do sofá, ela falou para minha avó que era para ela pegar um pano para cobrir o meu corpo. A minha avó pegou um pano que estava no chão, deu para ela me cobrir, e ela foi embora comigo. E quando ela chegou na casa dela, a primeira coisa que ela fez foi dar um banho em mim. E a mãe dela entrou no quarto, viu eu lá, nessa situação, morta-viva, porque eram muitas feridas no meu corpo, e ela precisou levar eu para o hospital, porque eu estava com muita febre, então ela teve que levar para o hospital. Quando ela chega no hospital, imediatamente o doutor que examinou eu, o doutor Marcos Vinícius, ele falou para minha mãe assim, para a Luísa: Luísa, onde você arrumou essa criança? Essa criança não é a Juliana. Porque eu não tinha documentos, né? Então a minha mãe achava que não tinha como ela levar para o hospital, então ela falou: vou te levar como se fosse a Juliana. Chegando lá, o doutor: não é possível, essa aí não é a Juliana. E aí que aconteceu que não tinha UTI neonatal, o meu estômago tinha fechado totalmente, o meu estômago fechou, eu não tinha como me alimentar. Aí eles fizeram um buraco no meu estômago, passaram a sonda pelo meu estômago para que eu pudesse voltar a comer. E ele falou para minha mãe assim, para a Luísa: ela não vai sobreviver. Ela vai viver 2 dias só, Luísa, no máximo 3 dias, porque a infecção dela está muito grande, os pulmões delas estão fechados, ela está com pneumonia dupla. Então assim, eu estava morrendo porque não tinha o que fazer comigo. Mas isso
de eu estar morrendo, é o médico que disse. O médico disse, mas Deus já tinha me consagrado, já tinha me escolhido no ventre da minha mãe. Assim que ela ficou grávida, Deus já tinha uma história escrita para mim. E então o doutor falou assim, olha, eu vou para sua casa. Eles fizeram um quarto lá na casa da minha mãe, vedaram esse quarto todinho, fecharam esse quarto para que não pudesse entrar nenhuma bactéria. E ele falou para minha mãe assim, olha, todo dia eu vou vir olhar ela. Aí ele entrou com medicamento, com antibiótico para mim, e esses medicamentos, todo dia ela estava me dando, e ele falou assim, todo dia à tarde eu vou passar para ver como ela está. E ele falou para ela, Luísa, mas não tenha muita esperança, porque ela está muito debilitada e ela pode morrer a qualquer hora. Ah, mas Deus tinha entregado, né? Deus tinha uma já palavra. Tinha antes. Já tinha tudo no já propósito já. de Deus, porque não foi à toa que a minha mãe fez enxoval para 2 meninas. E com isso ele passou, queridos. Ele foi, todo dia ele passava. Deu um dia, eu estava viva. Deu 2 dias, eu continuava viva. E deu 3 dias, eu estava viva ainda. Quando eu fiz 1 mês que eu estava com ela, eu estava viva. E quando eu fiz 1 ano de vida, Elisete, aí eu já tinha passado do tempo de risco de morte e eu continuava viva. E hoje já se passaram 40 anos, né? Porque eu tô com 41 anos e eu estou viva para a glória de Deus. E o mais interessante, assim, que a Luísa, ela não desistiu. Ela falou para todo mundo, ela vai viver, eu tenho certeza, ela vai viver. A fé, né? Ela vai viver, eu vou cuidar dela. E Deus já tinha um propósito. E era foi tão lindo, queridos, que eu com a minha irmã Juliana, nós vivemos assim até 6 anos mais ou menos vestindo igual. A mesma roupa, o mesmo sapato. Até o nosso cabelo parecia igual. Não tinha quem falasse assim, nossa, não é gêmeas. Todo mundo que parava a minha mãe falava assim, elas são gêmeas? Porque a diferença nossa é de 2 meses só. Eu nasci em agosto, Juliana nasceu em outubro. Eu fui para Luísa, eu tinha 7 meses de vida. Então assim, ela me adotou, ela me amou como uma filha. E ela vivia falando para todo mundo que eu era filha que foi gerada no coração dela. Eu não fui gerada no ventre, mas eu fui gerada no coração dela. E Deus sabia o porquê que Ele teria que me dar para ela. Deus já tinha um propósito em tudo isso. Ela fazer o enxoval para gêmeas, ela esperar 2 filhas. Deus já tinha um propósito para todas essas coisas. Ele já sabia para quem Ele me daria. Porque quando Deus ele escreve uma história na sua vida, Ele vai até o fim. Aquilo que Deus já falou para você, já determinou, vai acontecer. Então você tem que o quê? Esperar, confiar, acreditar que não há provação que você passe, que Deus não esteja com você, que Deus não possa mover céus e terra a seu favor. Porque quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Foi isso que Ele fez aqui na minha vida. E eu coloquei essa palavra no meu coração, que antes mesmo de eu ser formada, antes de eu ser formada no ventre da minha mãe, Ele me escolheu. Ele me consagrou. Então Ele já tinha um chamado, Ele já tinha um propósito na minha vida. E hoje se passaram 40 anos e eu posso olhar para trás e eu sou grata a Deus. Eu sou grata a Deus de onde que Ele me tirou, do que Ele fez na minha vida. Eu tive muitos momentos difíceis, mas eu vou falar a verdade. Ele não poderia ter me dado para a pessoa melhor do que a Luísa. A pastora Luísa foi assim, o melhor presente que Ele deu na minha vida foi Ele ter me colocado junto da família dela. E hoje eu não tenho mais a minha mãe, a Luísa, faz 7 anos que nós perdemos ela. Mas assim, eu vivi os melhores anos da minha vida. Ele me colocou numa família abençoada. A minha mãe, Luísa, ela teve 4 filhos que ela gerou e 7 filhos ela adotou. E sabe, Elisete, quando ela casou com meu pai, ela falava assim, ó, você tem certeza que você quer casar comigo? Porque eu vou ter 10 filhos. Ela falava pro meu pai, tem certeza que você quer casar comigo? Porque eu vou ter 10 filhos. E realmente, ela não teve só 10, como ela teve 11 filhos. E ela chegou a conhecer 11 netos, antes do Senhor levar ela. Então assim, eu sou grata a Deus pelo que Deus fez na minha vida até hoje. Hoje eu sou casada, eu tenho um filho de 20 anos, eu tenho uma filha de 8 anos. Fazem 20 anos que eu sou casada com o pastor Camilo. Hoje nós estamos aí na frente do Ministério Apacentar, do qual a pastora Luísa fundou. Antes dela falecer, ela fundou este ministério, o Ministério Ide Apacentar, e hoje nós estamos
aí na frente, eu com meu esposo, juntamente com o presbítero André, a irmã Andréia, sua esposa. Hoje nós estamos aí como uma família, continuando a obra do Senhor. E eu só posso dizer que eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Se hoje eu estou aonde eu estou é pela misericórdia de Deus, porque não é por merecimento nosso, porque é tudo pela graça. Graça é um favor imerecido. Então se você tem a graça de Deus na sua vida, isso basta para você. Você pode passar por tudo na sua vida, mas se você tiver a graça de Deus, já é o suficiente para você continuar a sua caminhada com Deus. Então, eu deixo essa mensagem para você que nessa tarde, no livro de Jeremias, antes que eu formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, queridos, que você saiba que você foi escolhido por Deus, você tem um chamado, você tem um propósito, sabe? O seu filho tem um propósito, ele é escolhido de Deus. Eu não sei qual é a situação que você tem vivido dentro da sua casa, se é com seu marido, com seu filho, com a sua esposa. Eu não sei qual é o problema que você tem passado, mas entenda uma coisa, que Deus tem um chamado para você, Deus tem uma resposta para os seus problemas, Deus tem uma cura, uma libertação. Sabe por quê? Porque a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, quando você se vê em meio a problemas, lembre-se, Deus te ama, Deus te escolheu, Deus te formou, Deus te separou para viver uma vida de alegria, uma vida de abundância. Deus tem o melhor para nós. Deus me tirou lá daquele buraco do sofá. Ele me tirou, Ele me resgatou, Ele me colocou na mão de uma mulher maravilhosa e Ele fez com que a minha mãe pudesse criar todos nós na presença de Deus. E por mais luta que eu tivesse, eu nunca abandonei a minha fé. Sabe por quê? Porque maior é o que está em nós, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Então, se você está passando por algum problema, se você está enfrentando alguma enfermidade, ou se o seu filho está num problema difícil e você não está sabendo lidar com a situação, coloca na presença de Deus, começa a buscar a Deus pela sua casa, pela sua vida, pelo seu marido, pelos seus filhos. Sabe, porque Deus tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida. Jesus, Ele é maravilhoso. Da onde Ele me tirou, não há nada que Ele não possa fazer. Sabe, não há enfermidade que Ele não possa curar. Jesus, Ele pega aquilo que é incurável e cura. Jesus, Ele pega aquilo que Ele não pode ser tocado e Ele toca. Tudo aquilo que é intocável, para Jesus, Ele vem e toca com as mãos poderosas. Então, não se desespere, não perca a sua fé. Lembre-se que antes que Ele te formasse no ventre materno, Ele te escolheu e te consagrou. Você tem um chamado, você é importante para Deus. Então, não desista de buscar a presença de Deus, porque hoje eu sou grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Hoje eu poderia não estar aqui. Eu tive vários livramentos de morte para chegar até aqui, mas o Senhor cuidou de mim até hoje. E Ele vai cuidar de você. Então, entrega o teu caminho, entrega os teus problemas ao Senhor, que o mais Ele fará. Amém? Amém, né, Elisete? Glória a Deus. Isso é só um pouquinho, né, Elisete, do que Deus faz na nossa vida. Se a gente for falar tudo que Deus está fazendo conosco nesses tempos todos, nesses anos que nós servimos a Deus, é tanta coisa que a gente tem para falar de Jesus, porque é tão bom falar de Jesus, falar das maravilhas de Jesus. Às vezes as pessoas estão desacreditadas, às vezes as pessoas perderam a fé, não querem nem mais ouvir. Tem muitas pessoas que pararam no meio do caminho porque acham que a sua oração não tem sido ouvida, que Deus não está olhando, mas saiba que Deus está trabalhando, ainda que no silêncio, Deus está trabalhando. Então confia e espera que Deus tem o melhor para fazer. Hoje eu glorifico a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Eu vivi momentos maravilhosos. Sabe uma coisa que é interessante, Elisete? Que às vezes eu vou a alguma igreja e as pessoas que conheceram minha mãe, e elas falam para mim assim, nossa, mas você não me é estranha, eu já te vi, pastora. E eu falo assim, mas você deve ter conhecido a minha mãe, né, a pastora Luísa. Talvez é da minha mãe que você lembra. Aí as pessoas falam assim, é verdade, é por isso que eu tô te lembrando de algum lugar, porque você é a cara da sua mãe. Você é igualzinha a sua mãe, até o jeito que você fala, o jeito que você conversa é da pastora Luísa. E eu fico grata a Deus com isso, porque até isso Deus cuidou. Quando eles falam pra mim que eu pareço com a minha mãe, a pastora Luísa, pra mim é muita alegria de saber que eu pareço com ela. Ainda que eu não seja filho de sangue dela, mas o amor não precisa estar no sangue, o amor tem que estar no coração.
Então, glorifica a Deus por tudo, Elisete, por tudo que Deus tem feito na vida. Então, você que está aí ouvindo a gente, não fique desiludida. Continue crendo e esperando que Deus pode mudar a sua situação. Não há nada impossível para Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aí na termina tá com uma oração, né? Amém. Pastor faz uma oração para nós terminar essa tarde Amém. linda, Glória abençoada, né? Que glória a Deus, né? Tá abençoando meu canal do YouTube aí, Amém. né? Amém. Lisete Mineirinha vai longe, em nome de Amém. Jesus. Vai trazer muitas almas Amém. cansadas, oprimidas, para poder Deus, né? Deus tomar conta delas. Sim, né? que seja um canal de bênção para poder usar, para falar do amor de Deus, para poder alcançar as pessoas que estão aflitas, que estão precisando ouvir uma palavra, que você fique ligado aí no canal da Elisete, que você possa estar aí compartilhando o vídeo dela, você possa estar curtindo, sabe? Porque ela está aqui como um vaso. Ela se prontificou em ser um vaso, ela se prontificou em usar a mídia para falar do amor de Deus. Então que você possa aí deixar Deus falar no seu coração. Amém? Amém. Então, vai ter bastante coisa, pastora. Sim. Eu vou trazer a pastora Sandra ainda no canal ainda. A gente vai fazer muitas receitas aqui. Amém. Chegar fim de ano, aí eu falar pastor fazer uma receita de fim de ano, o pessoal fazer de Natal aí em casa, né? Sim. A pastora convidando agora. Pode fazer. Tô convidando a pastora agora pra voltar, né? Amém. Jesus. Amém. Né, tá bom, então vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, nós estamos aqui, Senhor, nesta tarde, na casa, Senhor, da Elisete, tua serva, e neste momento, Senhor, nós queremos apenas te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida da Elisete, da sua família. Senhor, eu quero pedir, Senhor, as tuas bênçãos sobre a vida dela, que o Senhor venha estender os teus olhos, que o Senhor venha estar com ela, que o Senhor venha alcançar, Senhor, vidas através da vida dela, que ela possa ser um canal, Senhor, para ser usada por Ti, aonde o Senhor vai falar nos corações dos aflitos, dos oprimidos. Senhor, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor venha de encontro a cada homem, a cada mulher, a cada jovem, a cada criança, que neste momento, Senhor, está passando por algum problema, estão passando por algum desespero, por alguma depressão, por alguma tristeza. Senhor, Tu sabes, Pai, tudo aquilo, porque os Teus olhos contemplam os bens, os bons, os maus, os Teus olhos contemplam, Senhor, a terra toda, porque o mundo todo está nas Tuas mãos. E neste momento, Senhor, eu quero Te pedir por cada vida, para onde, Senhor, este vídeo for, que o Senhor venha alcançar, Senhor, as famílias, que o Senhor venha alcançar, Senhor, os famintos, necessitados, que as Tuas bênçãos, Pai, sejam derramadas sobre a vida do Teu povo, que o Senhor venha ser o refúgio, a fortaleza, o socorro presente na hora da angústia. Senhor, quantas famílias estão, Senhor, sendo destruídas, quantos lares estão sendo destruídos, quantas mulheres, Senhor, estão tristes, quantas mulheres estão sendo abandonadas, Senhor, quantas mulheres estão sofrendo abusos, mas, Senhor, nesta hora, Senhor, nós queremos pedir, Senhor, que os Teus olhos e as Tuas mãos estejam sobre eles, que o Senhor envie pessoas para estar anunciando a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra venha como um refrigério, que essas pessoas sejam alcançadas pelo amor do Pai, que só há, Senhor, em Ti a salvação, a paz, que a Tua graça, Senhor, venha sobre a vida de cada um destes, que o Senhor venha socorrer o faminto, que o Senhor venha olhar pelo órfão, pela viúva, Senhor, que o Senhor olhe pelos asilos, Senhor, pelas casas de recuperações, pelos hospitais, nas cadeias, que o Senhor possa estar, Senhor, cuidando de cada um destes, suprindo as necessidades de cada um deles, Pai, porque Tu conheces todas as coisas, e que o Senhor possa vir com o bálsamo, que o Senhor possa vir com a Tua paz, com a Tua graça, derrama, Senhor, sobre cada um do Teu povo, Pai, aquilo que eles precisam, que eles possam encontrar o refúgio que é o Senhor, que eles possam encontrar o caminho, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, eu Te agradeço pela vida da Elisete, eu Te agradeço pela vida desta família, pela vida do seu esposo, do seu filho, que o Senhor continue guardando eles, ó Pai, debaixo das Tuas asas,
protegendo, livrando de todo mal, e que o Senhor venha usar a vida da Elisete, Senhor, para que ela seja bênção, e aonde, Senhor, a palavra, Senhor, ser ministrada, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor seja a fortaleza, que o Senhor seja o refúgio bem presente, o socorro bem presente na hora da angústia, Deus, que todos possam conhecer que há um Deus que pode fazer o impossível, que pode curar aquilo que é incurável e que pode tocar naquilo que é intocável, a saber que o Senhor é o único Deus digno de todo louvor e glória. Que o Senhor possa abençoar, Pai, a todos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ficam todos aí. Deus abençoe. Deus abençoe. E Deus abençoe todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém.